Questão de geometria é sobre medianas. Vamos olhar aqui. Um triângulo ABC tem medianas AM, BN e CP. Muito sugestivo. Usando as medianas, como é que é? Usando as medidas dessas medianas, construímos um novo triângulo RST, cujos lados são respectivamente iguais às medianas do triângulo ABC. Ou seja, RS é igual a M, ST é igual a BN. Quanta letra, hein? Deixa eu desenhar isso aqui. Eu tenho um triângulo ABC. Aí eu tenho as três medianas. Mediana é uma seviana que vai de um vértice até a metade do lado oposto, não é isso? Tem que saber. AM, BN e CP. BN, isso aqui, e CP. Certo, e você sabe que as medianas se encontram num ponto que se chama baricentro. Tem que saber isso, hein? Não que eles vão perguntar isso na prova. Como é o nome do encontro das três medianas? Não vai aparecer isso. Mas vai ter assim, traçando a partir do baricentro de um triângulo, blá blá blá. E se você não souber que baricentro é o encontro das medianas, você não consegue nem começar a resolver a questão. Aí ele manda você fazer um novo triângulo, RST, cujos lados são respectivamente iguais às medidas... Desculpe, respectivamente iguais às medianas. Então você vai pegar esse AM, vai formar um lado, vai pegar esse BN, vai formar um outro lado, e o CP aqui vai formar um outro lado, tá? RST. É o triângulo formado pelas medidas das medianas, certo? A pergunta que ele faz, sendo a área do triângulo ABC igual a S, calcule a área do triângulo RST. Aí tem as opções 4S sobre 9, 3S sobre 5, S sobre 2, 3S sobre 4 e 2S sobre 3. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber para resolver esse problema, você tem que conhecer uma teoriazinha sobre medianas. Bem, você precisa conhecer o fato de que esse ponto baricentro, que é o encontro das medianas, né? Que as medianas se encontram no mesmo ponto, que legal. Será que isso é normal? Sempre as sevianas quaisquer se encontrarem num ponto? Isso nem sempre acontece. Se você tiver, por exemplo, essa seviana aqui, essa outra e essa outra, todas as três são sevianas e elas não se encontram no mesmo ponto, né? Então, quem são as sevianas que se encontram no mesmo ponto? As medianas se encontram, as bissetrizes e as alturas. Tudo isso tem que ser demonstrado, né? Claro, as mediatrizes também se encontram num ponto, que é o circuncentro, porém, mediatriz não é seviana, né? Seviana ela tem que ir de um vértice até uma parte do lado oposto e tem que ter uma regra, né? Se você traçar uma seviana qualquer, elas podem se encontrar ou não. Tá, então isso aqui faz parte da teoria sobre medianas. As medianas se encontram no mesmo ponto, são concorrentes, tem uma demonstração para isso, tá? E outro detalhe importantíssimo que você tem que usar para resolver questão, sem isso você não resolve, é que o baricentro divide as medianas na razão 3:1. 3:1 quer dizer 3 é ela toda, para 1 esse pedacinho aqui. Ou então 2:1 seria esse pedaço vale 2, esse pedaço vale 1. Quer dizer, esse pedaço é o dobro desse. Da mesma forma, esse pedaço é o dobro desse. Da mesma forma, esse pedaço é o dobro desse. Ou seja, esse pedacinho é 1/3 da mediana, esse pedacinho aqui é 1/3 da mediana, esse pedacinho aqui é 1/3 da mediana. Tem que saber isso aqui, tá? Você vai usar isso em várias resoluções de problemas. E sabe qual é a melhor maneira de você não esquecer disso? É você ver a demonstração. Por que que isso acontece? Eu vou mostrar por que que isso acontece, que o motivo é muito simples, tá? Considera essa mediana BN aqui. Eu vou pegar esse ponto N e vou traçar uma paralela à base. Esse pedacinho aqui, paralelo
a essa base. Vamos dar um nome para esse ponto aqui. K. Ponto K ali. Então a gente está considerando esse NK paralelo ao BC. Pronto. Se a gente olhar agora esse triângulo aqui, triângulo AMC, nesse triângulo AMC, esse KN é o que? KN é... O que o KN é desse triângulo? É a base média, né? O que é a base média? É uma paralela base que corta os lados ao meio. Então, o N é ponto médio do AC. Então, esse KN é uma paralela base que corta os lados ao meio. É como se fosse isso aqui. Você traça uma paralela passando pelos pontos médios aqui, ó, liga os pontos médios, pronto. Paralela, esse pedaço que é a base média vai ser a metade da base. Então, se a gente chamar esse pedacinho aqui de M, o KN, chamar de M, quanto é que vai ser o MC? Vai ser 2M. Porque é a base média, que vale a metade da base. Se você chamar aqui de M, aqui vai ter que ser 2M. Agora, o AM não é mediana? O M não é ponto médio de BC? Sendo assim, se esse pedaço é 2M, aqui também é 2M. Quer dizer, esse pedaço, BM, vale 2M, igualzinho a esse. Agora, olha esses dois triângulos aqui que eu vou marcar. Esses dois triângulos que eu marquei, quais são os nomes deles aqui? O triângulo GKN, esse menorzinho, e esse outro aqui, GBM. Esses triângulos são o quê? São semelhantes, né? Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um monte de ângulos iguais, olha aqui. Ângulos opostos pelo vértice, são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse, porque paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos. Pois é, e a mesma coisa o outro ângulo lá, ali, o ângulo K e o ângulo M. Eles são semelhantes. E qual é a razão de semelhança? Razão do pequenininho para o grande é 1:2, né? É 1:2, porque aqui é M e aqui é 2M. Então tudo nesse triângulo é metade do que tem nesse triângulo aqui. Ou tudo que tem nesse triângulo é o dobro do que tem nesse triângulo aqui. Então olha só, se você chamar esse pedacinho aqui de X, quanto é que vale esse outro pedacinho? 2X. Porque são lados homólogos, né? Esse ângulo oposto ao X é igual a esse ângulo aqui, que é oposto a esse. Então esse aqui vai ser 2x. A razão de semelhança é 2:1. Então aqui é 2:1. Isso mostra que essa mediana BN é dividida em partes proporcionais a 2 e 1. É isso que o baricentro faz. Ele divide cada mediana em partes proporcionais a 2 e 1. Um pedaço é o dobro do outro pedaço. Claro, eu fiz aqui para o BN, mas você fez para uma mediana qualquer, na verdade. Então você não precisa provar para a segunda mediana e para a terceira mediana. Você coloca analogamente e isso aqui se aplica para as outras duas medianas também, tá? Então o baricentro divide as medianas desse jeito. Um pedaço até o vértice é o dobro do outro pedaço que vai até o lado oposto. Agora eu vou fazer o seguinte, está aqui o triângulo ABC, então aqui as medianas AM, BN e CP, e elas se encontram aqui nesse pontinho que é o baricentro, né? E a gente já sabe que existe essa tal divisão de 2:1, não é isso? Quer dizer, esse pedaço aqui é o dobro desse pedaço, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa distância desse vértice até o baricentro, vou pegar a metade, o meio.
bem no meio, né? Então a gente sabe que esse pedacinho é o dobro desse. Se eu dividir ao meio, quer dizer que esse pedacinho é igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho. Eu vou marcar esses 3 pedacinhos aqui em vermelho. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho, é igual a esse pedacinho aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras duas medianas. Vou marcar esses pontinhos aqui, no meio dessas distâncias. E eu vou deixar indicado os tais 3 pedacinhos iguais que ficaram em cada mediana. E agora, observe aqui o seguinte. Eu vou pegar esses pontos aqui e vou ligar aos pontos médios dos lados do triângulo, só que observando o seguinte, ó. Essa medida aqui eu vou deixar indicado em verde, por quê? Porque essa distância é igual a essa, que é igual a essa. Por quê? Porque se você olhar esse triângulo aqui, esse segmento é a base média. Porque aqui é o médio desse lado. Esse aqui é médio desse lado. Se você ligar, você vai ter uma paralela valendo a metade dessa base. Então, esse segmento aqui que eu marquei em verde, 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 esse aqui é um verde também, igual a um desses aqui. Então, eu não vou nem escrever nada, eu só vou deixar indicado em verde. Tem mais algum que eu possa dizer que é um verde? Tem, esse aqui, ó. Todos esses verdes aqui na figura são iguais. Por quê? Porque você tem esse triângulo, esse ponto é médio desse lado, esse ponto é médio desse lado, esse pedacinho é base média, então vale metade disso. Então é o verde também. Tem mais alguém aí que eu possa chamar de verde? Não. E os azuis? Tem mais aí segmento com medida igual desses azuis? Tem um monte aqui. Olha só. Esse aqui, ó. Esse aqui é igual a esse. Olha só, esse triângulo BGC, tá vendo? Ele tem aqui isso aqui como base, e isso aqui seria a base média, porque esse ponto é médio desse lado. E esse ponto é médio desse lado. Então, esse pedacinho vale metade disso. Então, é o segmento azul aí também. Quem é mais azul? Tem mais um camarada azul aqui que é esse, ó. Por quê? Porque ele é base média desse triângulo aqui, ó. AGC, tá vendo? É base média, aqui é o ponto médio, isso vai ser base média, então esse segmento vale metade desse, então ele é um azul. Pronto. Todos os azuis aí tem a mesma medida. E para completar tem os vermelhos também. Quem que é vermelho aí? Vamos chamar esse triangulinho, vamos chamar a área dele de X. Olha só, esse triangulinho, ele tem um lado vermelho, um lado azul e um lado verde, né? Aliás, todos esses triangulinhos aqui, eles têm um lado vermelho, um lado azul e um lado verde. Eles são triângulos iguaizinhos, triângulos congruentes. Então, todos eles têm a área X. X, 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 X e X. Todo mundo aí é X. E é claro, os lados desse triângulo de área X, esses lados são 1/3 de cada mediana, né? 1/3 das medianas. Agora, olha só, tem outros triângulos de área X aqui também. Sabe quem são? Esses outros 6 triângulos aqui, ó. Você vale X, você vale X, você vale X, você vale X, você vale X. Por quê? Eles não têm os lados iguais, eles têm um terceiro lado diferente, ó. Esse triângulo aqui, por exemplo, esse aqui de baixo, ele tem aqui um lado verde e um vermelho. Um verde e um azul, mas não tem um lado vermelho, é um lado diferente. Calma aí, mas eles têm isso aqui, ó. Se você tem um triângulo, pega o ponto médio e divide aqui, você vai formar 2 triângulos de áreas iguais. Essa área é igual a essa. Por quê? Por que que eles têm áreas iguais? Porque esses 2 triângulos têm bases iguais, porque ali é ponto médio, e a altura é a mesma. Os 2 têm a mesma altura. Então eles vão ter a mesma área. Eles têm a mesma altura e eles têm bases iguais. Então vão ter a mesma área. É a mesma coisa se você tivesse, por exemplo, um paralelogramo e traçasse as diagonais. Você formaria 4 triangulinhos iguais aqui. Iguais não.
Equivalente. Quando você fala equivalente, essa palavra equivalência na geometria é usada para área, tá? Então esses quatro aqui são equivalentes, ou seja, eles têm a mesma área. E aqui também, quando você tem um triângulo, traça uma mediana, você vai formar dois triângulos de áreas iguais. Isso é exatamente o que acontece nesses triângulos todos aqui, que eu marquei essas áreas X. Você tem aqui, olha, esse triângulo GNC, por exemplo, isso aqui é uma mediana dele, porque aqui é médio. Então essa área X é igual a essa área X. Para todos eles vale isso. Então olha só que interessante. A área total do triângulo ABC, em função de X, é quanto? Quanto X tem aqui? Tem 6 e 6, tem 12X. 12X. Agora, eu quero comparar a área do triângulo ABC com a área do triângulo RST. Olha só, o triângulo RST, ele tem isso aqui. Lados deles são iguais às medianas do triângulo ABC. É como se fosse isso aqui, ó. O triângulo formado pelas medianas do triângulo ABC, eles têm lados iguais ao triplo desses pedacinhos aqui, o vermelho, o verde e o azul, né? E você pode até enxergar esses triangulinhos aqui dentro. Olha só, quantos tem? O triângulo formado pelas medianas do triângulo ABC, ele tem 9 triangulinhos de área X. Então a área do triângulo RST é 9x. Claro, você também podia usar a razão de semelhança ao quadrado, né? Os lados são 3 vezes os lados do triangulinho de área X. Então a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então 3 ao quadrado dá 9. Então a área desse triângulo aqui é 9 vezes a área desse triangulinho aqui. Ou então você faz assim e conta quantos são, né? O que o problema quer saber? Ele quer saber justamente a razão entre essas áreas. A razão entre a área do triângulo RST e do triângulo ABC. Que vai ser o quê? 9x dividido por 12x, que vai dar 3/4. Portanto, a área do triângulo RST, ele vale 3/4 da área do triângulo ABC. 3/4 de S. Essa é a resposta do problema. Olha aqui, ó. 3S sobre 4, que é 3/4 de S, né? Resposta correta, letra D de delta.